mais um webinar preparado especialmente para vocês. Tá? A ideia hoje é nós fazermos um bate-papo, principalmente sobre um assunto que é de extrema relevância, que é a questão dos acessos privilegiados, tá? Ou os princípios de segurança com base nos acessos privilegiados dentro de um ambiente. Nós sabemos o quão isso é importante, tá? Então, nós trouxemos esse assunto e, principalmente, trouxemos um parceiro, tá? Que é um fabricante da nossa confiança, um parceiro de mercado com um posicionamento muito estratégico, um produto de uma qualidade validada por diversos clientes e grandes clientes, grandes contas no Brasil e também fora do Brasil, tá? E eu vou iniciar uma apresentação rápida da Next for IT e seguiremos com uma apresentação também falando um pouco mais aí desse nosso parceiro, tá? E também um pouco mais sobre o produto. Tá? Estou compartilhando a minha tela. Nath, se você puder só confirmar que você está visualizando. Show, estou visualizando. Pode continuar. Perfeito. Bom, então vamos lá. Rapidamente sobre a Next for IT. Tá? A Next for IT é uma consultoria de cibersegurança. Nós temos alguns dos principais produtos hoje voltados para o mercado de cibersegurança em nosso portfólio. Dentre eles, a parte de monitoramento com NOC, SOC, a parte de desenvolvimento de estratégias e planos de resposta a incidentes, tá? Gestão de vulnerabilidades, estratégias de ciberresiliência ou defesa cibernética, programas de auditoria interno e conformidade e planos de continuidade de negócio. Além de contar aí com parcerias estratégicas, como a parceria que nós estamos trazendo hoje para vocês, que é a Vault One, tá? O que nos dá um diferencial de mercado, uma vez que nós estamos levando aí produtos de ponta que trazem um diferencial para vocês, clientes, para o negócio de vocês, tá? Além de contar aí com profissionais extremamente capacitados, temos diversos profissionais com as mais diversas competências e certificações de mercado para entregar um nível diferenciado de serviço para vocês. Tá? E dentro desse contexto, eu acho que um dos principais assuntos que nós estamos falando e atuando dentro das nossas organizações na atualidade é um programa de privacidade, tá? Para atender a parte de LGPD, ou Lei Geral de Privacidade de Dados, e a Next for IT também conta com um programa de privacidade que oferece aí diversas soluções. Nós temos vários parceiros homologados para atender todas as frentes da LGPD, inclusive uma das principais frentes aí que é relacionado à parte de gestão dos acessos e principalmente dos acessos privilegiados, tá? É sabido, principalmente pelo nosso mercado, que os principais vetores hoje de ataques dentro das organizações acabam sendo na camada de acesso à infraestrutura crítica ou a camada de trabalho dos sysadmins, dos administradores de rede, que muitas das vezes não tem um meio seguro com múltiplo fator de autenticação, com uma plataforma robusta que possa criar um mecanismo de auditoria e principalmente evidenciar e gerar alertas com relação às credenciais que estão sendo utilizadas, e isso acaba corroborando para vazamentos de credenciais privilegiadas e alguns outros cenários que vêm a público através de grandes vazamentos de informações e principalmente vazamentos que acabam comprometendo aí financeiramente e também comprometendo a imagem de algumas dessas corporações, tá? Então, portanto, hoje a nossa ideia é realmente fazer uma apresentação direto ao ponto, tá? Então, o Bruno, que está conosco hoje, vai fazer uma apresentação da Vault One, vai falar um pouco sobre como a Vault One consegue adicionar uma camada a mais de segurança dentro de uma estratégia que é super recomendada dentro de um mercado de segurança, que é o conceito da estratégia de proteção em profundidade, né? Defesa em profundidade, e isso, com certeza, nós teremos um ganho muito grande aí com uma solução como, por exemplo, a Vault One. Bruno, muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Obrigado por essa oportunidade. Vamos dar início, então,
A Nath vai compartilhar para nós. Perfeito, então. Como vocês bem sabem, vamos falar sobre a proteção do acesso privilegiado em instituições de ensino. Então, hoje a gente vê que as escolas e as universidades brasileiras estão entre as empresas mais atacadas pelos criminosos digitais. Então, vamos ver essas razões. A principal delas é a falta de experiência dos usuários, aliado ao uso de senhas simples e repetidas em vários serviços. Então, principalmente num ambiente educacional, nós vemos que existe a senha de acesso ao computador, a senha de acesso ao sistema acadêmico, ao e-mail institucional e assim por diante, né? E muitas vezes não é possível centralizar isso num diretório. Às vezes existem sistemas legados que não permitem, inclusive, requisitos de complexidade de senha. Então, uma senha que exija letras, números, caracteres especiais, e tudo isso está pautado na questão da educação, né? A gente tem uma apresentação hoje voltada para instituições de ensino, e a gente pode destacar aqui que a chave de tudo é a educação. Então, o fato de conscientizar os usuários que eles têm que ter cuidado sobre a identidade digital deles. Quando a gente fala isso, a identidade do professor, a identidade digital pode ser a senha de acesso ao sistema acadêmico, ao e-mail institucional. E assim como a gente cuida da nossa identidade física, o nosso RG, os nossos documentos, a gente precisa ter esse cuidado também com a criação de senhas seguras, não espalhar em qualquer lugar, não utilizar nome de familiares, data de nascimento, informações que hoje são facilmente rastreadas através de técnicas de engenharia social nas redes sociais. Então a gente tem esse problema aqui, né, como a falta de experiência e o uso de senhas simples, e eles acabam então indo para o ataque e roubo de credenciais de senhas, que seria através do disparo de e-mails com links maliciosos, os famosos phishings. Então, quem nunca recebeu um e-mail com uma promoção imperdível para comprar um celular, uma televisão, e você olha naquele e-mail bem redigido, com a logomarca de uma empresa famosa, com as cores, e você acha que você está fazendo uma super compra, e na verdade você clica no link e o seu computador é infectado, ou então você fornece os seus dados pessoais e você acaba então sendo sequestrado. E daí a gente chega então aos ataques de ransomware, que é o roubo de dados, o sequestro de dados, que exige então um pagamento de resgate para que você tenha acesso aos seus arquivos novamente. Então hoje o ransomware está em alta, que ele facilita o lucro para os crimes de extorsão. E ainda falando um pouco sobre ransomware e phishing, o segmento de educação hoje é um dos mais afetados, vítima de sequestros. Então é essencial que as instituições mantenham um backup atualizado em casos de incidente para que possa recuperar, né? A gente sabe que as instituições de ensino hoje armazenam um histórico grande, né? E ainda mais que o Ministério da Educação agora está exigindo a Secretaria Digital. Então, a instituição tem a obrigação de digitalizar todos os documentos dos alunos, o histórico acadêmico. Então, a gente está tratando de muitos dados sensíveis aqui, né? E aí, seguindo, a Nath vai falar alguns dados interessantes, algumas histórias, alguns casos e alguns números para nós. Bom, eu vou comentar com vocês 2 casos de ataques de hackers. Um foi contra a Universidade em Morumbi e a outra contra a Universidade 9 de Julho. O que aconteceu, né? Na Anhembi Morumbi, dados pessoais como nome, RG, CPF, sexo, endereço de e-mail, documentos escaneados,
de cerca de 1,3 milhões de alunos, docentes e professores cadastrados no sistema deles ficaram expostos por mais de 6 meses. A Uninove, o hacker não chegou a vazar as informações dos alunos, mas ele deixou uma mensagem no site dizendo o seguinte: menos propaganda, mais segurança. Nesses dois casos, o que facilitou essa invasão, né? As redes das universidades, por serem abertas, voltadas para atividades de pesquisa, as universidades não enxergarem como potencial alvo desse tipo de ataque e não promoverem uma cultura de segurança entre os docentes, os alunos e os funcionários. E, além disso, a falta de monitoramento do comportamento dos usuários para entender o que está acontecendo dentro da rede e fora dela. Uma outra pesquisa indica que o setor de educação ele é muito exposto a atividades digitais, a ataques digitais, porque investe pouco em cibersegurança. Esse relatório da Mastercard, em parceria com o Datafolha, ele mostra o seguinte: 29% das instituições de ensino possuem uma área de proteção de dados e uma área própria de cibersegurança, apenas 29%. 41% das instituições são alvos de fraudes e ataques digitais com alta ou média frequência, e 79% dos decisores das instituições de ensino consideram a cibersegurança um tema muito importante. Porém, o que nós notamos é que muitas vezes não acontece esse investimento, nem esse treinamento educacional das pessoas que utilizam a tecnologia. E aí eles acabam sendo alvos de golpes. Pode falar, Bruno, para você. É interessante até comentar esses números, esses dados que a Nath falou, que a gente pode perceber que existe uma visão das pessoas que o hacker é aquela figura inteligente, aquele nerd da informática que conhece tudo, que entende de programação, mas muitas vezes não. Os ataques, em sua maioria, são feitos através de técnicas de engenharia social, então, técnicas de persuasão, de você mexer com a mente, com o psicológico da pessoa. Então, é interessante notar aqui que você não precisa ser o expert da informática. Muitas vezes é um conhecimento básico, mas você tendo, então, essas técnicas de engenharia social e persuasão, você consegue mexer com a cabeça da pessoa e fazer que a pessoa clique num link malicioso, forneça um dado pessoal que pode te dar acesso a um sistema crítico, né? Então, eu acho interessante a gente falar isso e sempre voltar para o início, né? Que a educação hoje é a base de tudo, né? Então, as pessoas aprenderem a se proteger, então, criarem senhas seguras, né? E tudo isso. E então, dando sequência aqui, vamos falar do paradigma das instituições de ensino quanto à cibersegurança. Então, hoje a gente tem o desafio que as instituições têm o dever de proteger as informações financeiras, pessoais dos alunos, professores, enfim. Esse dever sempre existiu, né? Mas agora a gente é impactado pela questão da LGPD e principalmente uma instituição de ensino, a gente sabe que ela carrega uma carga muito grande de informações, né? A gente tem o histórico dos alunos, tem os professores, tem os dados dos colaboradores e assim por diante, né? Então, são dados extremamente sensíveis. E o problema, né? Que são as falhas de segurança na rede e o uso indevido dos dados colocam a instituição em risco de violação de dados. E a gente sabe que as instituições de ensino, então, elas têm um grande desafio, porque existe o ambiente acadêmico, a gente pode citar os laboratórios de informática, existe o ambiente administrativo, então, e um desafio grande é você segregar esses ambientes, é você fornecer um simples acesso ao Wi-Fi para os alunos, para os professores,
para os colaboradores do administrativo, e você precisa segregar, você não pode deixar todo mundo na mesma rede. E é um desafio grande hoje, porque além de ser necessária essa segregação, existe a questão da autenticação, e assim a gente poderia falar por horas disso aqui. Então, a gente passa aqui para a solução, que uma delas é aplicar o gerenciamento de acesso aos dados e a proteção das contas privilegiadas, como a gente vai falar daqui para frente, então. E então, quando a gente entra na questão do acesso privilegiado, por que proteger o acesso privilegiado, então? A falta de controle de segurança permite o acesso inseguro e o compartilhamento de dados, então facilitando a ação dos cybercriminosos, né? Um ataque cibernético, ele consegue acesso a credenciais privilegiadas e ele pode se mover livremente no ambiente de TI. Então, o simples exemplo da senha de administrador da rede, a conta de domain admin, uma vez que essa senha ela é quebrada ou então ela é descoberta, o atacante ele consegue comprometer todo o ambiente educacional. E os controles de segurança, então, ajudam a gerenciar os privilégios de forma centralizada e automática, e ao mesmo tempo permitem que os usuários acessem os dados que precisam. Aqui é interessante a gente falar que a Vault One, então, é uma ferramenta de PAN, que é a gestão dos acessos privilegiados, e ela contempla a funcionalidade, então, como qualquer ferramenta de PAN, de cofre de senhas. Então, você pode estar fazendo o armazenamento seguro dessas credenciais no cofre da Vault One. E o mais interessante é que a solução de PAN, ela fornece o uso dessas credenciais, dessas senhas, sem que o colaborador, o professor que está fazendo uso dessa credencial, ele conheça essa senha. Então, a gente tem um problema, muitas vezes, que as senhas mais sensíveis, seja do sistema acadêmico, seja do sistema de RH e assim por diante, às vezes elas são compartilhadas e elas são conhecidas, seja por colaboradores, por terceiros, e quando esse colaborador é desligado da instituição ou o terceiro deixa de prestar serviço, o que a gente faz? A gente vai atrás de alterar as senhas, né? E acaba sendo às vezes um processo humano suscetível a falhas, esquece de mudar uma senha ali, uma senha aqui. Então, a solução de PAN, ela vem para mitigar essas situações, para resolver esses problemas, facilitar a administração, e os seus usuários, colaboradores, professores, alunos não precisam mais conhecer a credencial. Então, resumindo, o gerenciamento de acessos privilegiados, ele ajuda a instituição a entender os requisitos de conformidade e proteger os dados com eficiência. Então, a Nath vai falar mais alguns números aqui para nós. Só lembrando o seguinte, né? Esses dados que nós estamos apresentando para vocês, eles são de algumas pesquisas, né? E a questão dos ataques hackers sobre as instituições de ensino brasileiras, que nós relatamos, a Embi Morumbi e a Uninove, quando o hacker ele ataca as instituições, acaba saindo, infelizmente, na mídia, né, esses dados, essas informações, e quando há vazamento, como foi no caso da Embi Morumbi, eles acabam indo parar numa camada da internet chamada Dark Web. Ou seja, as pessoas fica aberto para a venda de criminosos, os dados, né? Então, voltando ao porquê proteger o acesso privilegiado. Segundo um relatório de segurança de risco de dados, NetWeeks 2020, as escolas enfrentam uma explosão de pontos de exposição. Então, quais são? Primeiro,
63% das instituições de ensino não revisam as permissões regularmente. Ou seja, eles dão acesso para você, mas depois esqueceu, não sabe, por exemplo, a pessoa chega a sair, mas não é retirado esse acesso. Isso é um problema. Segundo ponto, 22% das instituições de ensino não sabem como os direitos de acesso são concedidos. E 24% dos administradores de TI de escolas concedem direitos de acesso mediante solicitação. Isso denota que a concessão de acesso é feita de forma manual, né? Não automatizada, então é suscetível a falhas. Nath, pode voltar lá naquele slide que é bem interessante até a gente conversar principalmente sobre o primeiro número ali. 63% das instituições de ensino não revisam as permissões regularmente. Então aqui a gente já tem um risco quando essas permissões são revisadas, porque como eu já citei anteriormente, muitas vezes é um processo manual, um processo suscetível à falha humana, então a gente já tem um risco quando é feita essa revisão. Então imagina com esse número grande aí de 63%, que não é nem feita então essa revisão, né? Então eu queria só fazer esse comentário aqui. A gente pode passar para o próximo slide então. E a pergunta aqui então é: por que proteger o acesso privilegiado? Então, para fornecer o controle à empresa sobre o tratamento dos dados. Então a gente pode fazer algumas perguntas aqui que uma ferramenta de PAN hoje consegue solucionar. Quem acessa, que ações realizou com o seu acesso, o rastreio do acesso e relatórios sobre o acesso. Aqui o ponto interessante, então, que hoje uma ferramenta para gestão dos acessos privilegiados, como a Vault One, ela fornece vários recursos de rastreabilidade, seja a gravação em vídeo das sessões. Então você tem uma sessão de acesso remoto a um ambiente crítico, um servidor, seja até mesmo um terceiro prestando suporte ao banco de dados do sistema acadêmico. Então a ferramenta de PAN ela consegue auxiliar nesse ponto. Você consegue ter a visibilidade nos logs escritos e também você consegue assistir um vídeo com a gravação do que aquele terceiro ou até mesmo o colaborador realizou. E aqui a gente começa então a falar um pouquinho sobre a LGPD. É interessante que a LGPD pede para que controlar a conformidade, automatizar a segurança e gerenciar os logs. Então a gente começa a ver isso então dentro da ferramenta de PAN. E as contas privilegiadas, então, a gente pode chamar assim de as chaves do castelo, né? Aqui a gente tem algumas perguntas também interessantes. Como a instituição se certifica de que seus recursos são acessados apenas por pessoas autorizadas? Outra pergunta interessante: como os funcionários e terceiros compartilham essas credenciais? A gente já falou antes, né, sobre esse compartilhamento de credenciais. As credenciais corporativas estão sob posse da instituição? E a última pergunta: a instituição já possui uma solução de acesso privilegiado? Então, assim, a gente pode seguir aqui para o próximo slide. E a gente responde algumas perguntas aqui falando sobre os benefícios então do acesso privilegiado. É possível definir políticas de acesso, elevando, permitindo, negando e restringindo o acesso às aplicações, definir políticas de segurança, então, realizando aprovações dos acessos, senhas e através de grupos também. A automatização dos processos de segurança, então, como a gente falou, como nós falamos anteriormente, existe a questão também da falha humana, então a gente consegue automatizar e mitigar muitas situações e também melhorar a produtividade da TI e do usuário final.
expandir o alcance do diretório, então integrando com outras soluções, permitindo que os usuários se autentiquem com segurança, a rastreabilidade dos acessos, então, que eu já falei também, e a adequação aos padrões de conformidade. Então, hoje a gente vê em alta muito a questão da LGPD, mas tem, por exemplo, os controles da família ISO 27000 também, que são interessantes, principalmente quando a gente fala de gestão de identidades, então, e a realização de relatórios de auditoria. Então, a plataforma da Vault One, a gente, em resumo, nós podemos focar que ela gerencia identidades privilegiadas, protege os acessos privilegiados e fornece auditoria e conformidade, além, claro, de trazer outros recursos que a gente pode ver aqui, o RBAC, por exemplo, reciclagem de credenciais, DLP de certificados, chaves e segredos. Aqui é interessante que a solução do cofre de senhas, você consegue armazenar, além de senhas comuns, certificados também, fazer o controle, data de expiração e um armazenamento seguro, sem riscos de violações, seguindo todas as recomendações de segurança. A possibilidade, então, de integração com CIEM, integração com Active Directory, Single Sign-On, e o checklist de acessos e autorizações, e como a gente já viu também, traz compliance com controles ali da família da ISO 27000. E outra pergunta que a gente faz aqui: como a gestão de acessos privilegiados pode contribuir para a proteção de dados e a conformidade com o LGPD? Então a gente tem vários exemplos de artigos da LGPD. A gente pode citar esse artigo 48, eu vou ler aqui para vocês então, que ele traz então a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteger os dados sujeitos à segurança comercial e industrial. As medidas que foram ou serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do dano. Então, o artigo prevê a utilização da tecnologia para proteção de dados, como uma ferramenta de acesso de gestão privilegiados e cofre de senhas. Ele ajuda a identificar quem está acessando os dados pessoais. E ainda, a gente falando aqui de LGPD, a gente pode citar também um exemplo do artigo 43, que é bem interessante, que a LGPD pede que, se houverem violações por terceiros nos ambientes, pode voltar, Nath, no slide anterior ainda, a gente vai não está no slide, mas é um exemplo bem interessante do artigo 43, que ele pede que, se existirem violações por terceiros no ambiente, a instituição consiga comprovar. Então, a gente pensando principalmente num ambiente acadêmico, educacional, a gente pega instituições de ensino que são pequenas, que possuem somente um colaborador de tecnologia de informação, até instituições que possuem um departamento de TI com 50, 100 colaboradores. Então, independente do tamanho da instituição, independente se a instituição possui uma TI estruturada ou não, com desenvolvimento interno das aplicações, mas a gente sabe que sempre é necessário terceiros acessando o ambiente, seja um terceiro que presta suporte desde o sistema de ponto eletrônico, onde os colaboradores registram os horários de entrada e saída, até uma empresa terceira que presta suporte ao sistema acadêmico. E aí a gente entra na questão que o sistema acadêmico ele armazena informações delicadas, sejam dos alunos, dos professores, e então a LGPD pede que, se você tem terceiros acessando o seu ambiente, que você consiga comprovar para que você possa se livrar legalmente de penalidades, caso eles façam mau uso, assim dizendo, dos dados. Então, e a solução de PAN, como a gente já falou, ela contempla
gravação de vídeo, então você consegue monitorar o que um terceiro está realizando no seu ambiente. Pode seguir então, Nath. E a pergunta mais interessante aqui, então, por que optar pela Vault One? Hoje é uma ferramenta de rápida implementação, o custo é mensalizado em reais, não precisa se preocupar com a questão do dólar. E o principal ponto que a gente destaca aqui é a facilidade do uso, então a interface muito intuitiva, o tempo de adaptação e aprendizagem é curto, é uma solução híbrida, então ela fica parte na nuvem e parte na rede do cliente. A gente pode falar também da facilidade de personalizar e adaptar as necessidades do cliente, então a Vault One possui essa proximidade, seja no suporte, seja na introdução de melhorias, sempre buscando o que o cliente necessita para resolver as dores do cliente. Integração com outras soluções, o tempo de resposta de roadmap rápido e também, não menos importante, mas muito interessante, a substituição da VPN com um tempo menor de implementação. E aqui então a gente chega na interface da Vault One. Eu vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela para mostrar um pouquinho da interface aqui, bem rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui. Nath, só confirma, por favor, se já apareceu a tela da Vault One. Perfeito. Então aqui a gente tem a nossa interface de demonstração. Ela é muito interessante. Logo que você loga, então a gente tem um painel aqui que traz informações relevantes sobre o que está acontecendo no ambiente de credenciais, de acessos privilegiados. Então nós temos aqui alguns gráficos e também algumas informações estatísticas que auxiliam na tomada de decisão para melhorar a segurança do ambiente, na questão das credenciais. E a gente pode falar principalmente do menu de credenciais aqui, da funcionalidade de cofre de senhas, então onde a gente faz o armazenamento com segurança das credenciais. Como eu falei anteriormente, a solução aceita então credencial do tipo senha, que é o padrão comum que todo mundo está habituado. Então a gente pode até pedir para a solução gerar uma senha aqui, e ela gera uma senha segura, contendo letras, números, caracteres especiais. A gente pode também armazenar chaves, os certificados digitais, basta colar então as chaves aqui que fazem parte do certificado. É possível cadastrar data de expiração também. E além disso, a figura de um aprovador também. Então, é muito interessante que você consegue, por exemplo, cadastrar o gestor da área, o gerente, o coordenador, seja do RH, do financeiro. E sempre que algum colaborador for fazer uso de uma credencial sensível, crítica para a instituição, esse colaborador tem que solicitar aprovação, seja para o coordenador, para o gerente da área, né? Então é muito interessante esse recurso, mas aqui a gente está tratando somente da funcionalidade de cofre de senhas, então o armazenamento seguro da senha, que é uma funcionalidade básica de uma solução de gestão de acessos privilegiados. Quando a gente começa então a falar mesmo sobre a gestão dos acessos privilegiados, a gente tem um ponto muito interessante aqui na interface, que você consegue definir então permissões em cima dessa credencial. Você consegue, por exemplo, remover as permissões de visualização dessa credencial. Você consegue deixar somente a permissão de conectar. Então, interessante que aqui, quando eu pedir para a ferramenta gerar uma senha, eu clico no olho e eu consigo visualizar essa senha.
a gente consegue definir então aqui nas permissões para que os usuários não tenham visibilidade dessa senha. Então, essa senha não vai mais se espalhar entre vários colaboradores, não vai mais ter aquele problema de um colaborador ou um terceiro deixou de prestar serviço e aí precisa se preocupar com a alteração das senhas, nada disso. Então, a ferramenta, ela vem automatizar esse processo, porque o processo de logon é feito automático, então o usuário não tem mais contato com a senha, seja numa aplicação interna, um website. Então, o sistema, vamos imaginar que o sistema acadêmico seja um sistema web, que é acessado via navegador, então a gente tem a funcionalidade aqui de websites, e a gente pede para a ferramenta conectar, então aqui, clicando em ações, conectar, e ela faz todo o processo de conexão automática, assim como na parte de servidores, equipamentos de rede também, roteadores, switches. Então a gente pode estar solicitando então uma conexão aqui e a gente faz a seleção da credencial, então, e a ferramenta faz o processo de logon automático. É interessante a gente ver aqui, por exemplo, eu conectei em um servidor que a gente tem de demonstração aqui, um servidor Windows. Ele faz então esse acesso remoto. Em momento algum eu precisei visualizar ou digitar a credencial. E ele cria então esse acesso remoto aqui dentro do navegador web. E tudo que eu realizar aqui dentro desse computador, então desse acesso remoto, tem a possibilidade da gravação em vídeo e também os logs escritos, então. Bem interessante aqui. Então eu queria fazer rapidamente essa demonstração mesmo da interface da Vault One. A gente pode voltar então para os slides. Apenas uma observação, Bruno, que é a questão de não ter necessidade de abertura das portas dos acessos remotos para a internet, né? Uma vez que ele utiliza de um conector interno para fazer essa conexão, né? Eu acho que essa é uma observação importante, dado realmente a preocupação hoje das empresas de minimizar os acessos externos, né? Sim. Não, perfeita colocação, Lucas. A gente, como você falou, você pode ter a figura do conector interno, que ele fica fechado lá na rede. Mas, além disso, a ferramenta vai além. Existe a possibilidade de você publicar o conector na internet para que ele substitua, por exemplo, a VPN. E a ferramenta, ela contempla vários recursos de segurança, então, proteção contra ataques de força bruta, que são aqueles ataques que ficam tentando adivinhar a senha. Tem também o segundo fator de autenticação, então, para logar na ferramenta, além do usuário fornecer a senha, ele precisa fornecer um código que é enviado por e-mail, por SMS ou então via aplicativo. Então a ferramenta, ela pode, não tem a necessidade, né? Como você bem disse, mas caso a empresa opte por isso, para facilitar, para substituir uma VPN, pode tranquilamente publicar também. Então, a gente viu aqui um pouquinho da interface da Vault One. Ela contempla vários recursos aqui, então a gente consegue centralizar os acessos aos websites, dispositivos, então impressoras, faros, roteadores, a funcionalidade de cofre de senhas que a gente já falou, servidores, cadastrar serviços de nuvem, provedores como AWS, Google, redes sociais e também o gerenciamento de credenciais e strings de conexões de bancos de dados. Então era isso que a gente tinha para falar hoje. Nos colocamos à disposição, agradecemos a atenção. Aqui estão os nossos contatos da Vault One e a gente abre nesse momento então para perguntas e também caso o Lucas queira comentar mais alguma coisa também aqui.
Excelente, obrigado, Bruno. Obrigado, Nath. Bom, vamos abrir alguns minutos aí para perguntas e respostas. E desde já, nós gostaríamos de nos colocar à disposição de vocês para eventuais apresentações direcionadas ao que vocês tenham de necessidade no ambiente de vocês, e até mesmo para aqueles que tiverem interesse de realizar uma prova de conceito no ambiente de vocês, ver a solução funcionando, fazer um processo aí de realmente de homologação, de degustação pelo time de TI interno. Tenho certeza que dentre as soluções hoje de mercado de PAN, essa é uma das soluções que o uso é mais fácil, tem uma usabilidade muito fácil, além de ter aí um custo-benefício muito bom frente aos competidores, então, e um nível de segurança elevado, como mesmo o Bruno comentou. Então, acho que vale realmente a pena conhecer um pouco mais, tá? Não temos nenhuma pergunta até o momento. Ok. Não temos nenhuma pergunta até o momento. Então, Lucas, se você quiser finalizar, né? Excelente. Então, estou compartilhando a minha tela também com os nossos contatos, os contatos da Next for IT. Tá? Nos colocamos mais uma vez à disposição e até a próxima. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, pela presença. Nath, obrigado, parabéns pelo trabalho, Bruno também. Opa, surgiu aqui, muito bom. E nos vemos, vamos colocar também essa apresentação no YouTube para que vocês possam rever caso necessário e nos veremos em breve. Muito obrigado. Obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada, até mais.